Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, estamos aqui na Tua presença, Pai. Eu creio que o Senhor vai receber o louvor de cada um que aqui subiu, Senhor. Agora, Senhor, vamos, Senhor, se alimentar, Senhor, com o pão que vem do céu, Pai. Toda a Tua filha nas Tuas mãos, Pai. Eu creio que o Senhor já tem falado com ela, Pai. Oh, Senhor maravilhoso, eu sei que o Senhor vai falar aquilo que o Senhor quer falar conosco, Senhor. Prepara o nosso coração, Pai. Tira todo, Senhor, impedimento, tudo aquilo que impede, Senhor, nós ouvir a Tua palavra, Pai. Que essa palavra venha entrar em nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Usa a Tua filha como um vaso nesta noite, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Graças a Deus. Estamos aqui para ofertar ao Senhor e para ouvir o que Ele tem para falar conosco. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Não porque eu mereço, sou pequena, sou falha, sou imperfeita, não sei pregar, sempre falo isso. Eu amo a palavra de Deus, amo ler a palavra de Deus e jamais vou recusar falar algo da parte dele. E é o Senhor que nos capacita. Eu gostaria de ler com os irmãos o Salmo 116. Ele é um pouco extenso, irmãos, mas eu gostaria de ler tudo. Amor e gratidão a Deus pela sua salvação. Todos os louvores que foram cantados aqui têm falado sobre essa palavra. Tudo que foi falado aqui, o evangelista Edson também cantou esse último corinho. Eu falei, meu Deus, tudo Deus confirma. Então eu não tenho dúvida que é essa palavra que o Senhor quer falar aos nossos corações. Diz assim: amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo o nosso Deus. Tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Dizia na minha pressa: todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. O Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Amém? Os irmãos poderiam sentar. É um salmo muito lindo. Nós vemos que os salmos são louvores, são cânticos, são poesias, são orações. E todos os salmos sempre tem o autor, né? Só que esse aqui é um dos 48 salmos que não tem o autor. Ele é anônimo.
Não sabemos quem escreveu, mas só de ver o conteúdo desses salmos aqui, nós podemos saber que é uma pessoa muito temente a Deus e uma pessoa que entendeu o que é a salvação. Ele começa aqui com amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. O amor está envolvido. Amar ao Senhor. Ele consegue entender que Deus o amou primeiro. Por isso, de todas as suas bênçãos em suas vidas, quantos e quantos livramentos Ele conta aqui que Ele teve. Livramentos de morte, de angústia, de tristeza. Deus sempre o livrou. E ele consegue entender isso. O que Deus fez na sua vida, ele deve muito ao Senhor por isso. E por isso nesse texto, amor e gratidão. Gratidão. O que nós vemos aqui, nesse conteúdo aqui, é que ele consegue entender que Deus merece a sua vida. Aleluia. No versículo 12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que? Responda você. O que você pode dar para o Senhor? Você está aqui hoje. Nós estamos aqui hoje. Nós tivemos essa oportunidade de escolha, de escolher estar aos pés de Jesus, na sua casa, como foi cantado aqui, no melhor lugar do mundo, é aos pés do Salvador. Quem entende isso, ama ao Senhor. Quem entende isso, agradece ao Senhor, é grato ao Senhor, não somente com palavras, mas com atitudes. Aleluia. Nós vemos que esse salmo é de gratidão pelas bênçãos que ele recebeu. E nós? Nós somos gratos ao Senhor por tão grande salvação em nossas vidas? Será que nós nos esforçamos o máximo que podemos para agradar ao Senhor? Aleluia. Será que nós conseguimos tocar em Jesus e Ele se alegrar conosco pela nossa oferta de gratidão? Ainda que nós fizemos tudo, ainda não dá para pagar esse amor, nós sabemos disso, mas com todas as nossas forças, nós precisamos nos esforçar. O reino dos céus é tomado por força. Nós precisamos nos esforçar a fazer aquilo, muitas vezes, que pode ser até difícil de fazer, mas estar aqui na casa do Senhor é gratidão. É quem ama o Senhor e se esforça para estar na sua casa. Ele diz aqui que ele andava aflito e o Senhor deu livramento para ele. Nós estamos aqui gratos pela nossa salvação, que é o maior tesouro que nós temos, é a nossa salvação. Nós devemos ser muito gratos ao Senhor por essa grande salvação e as demais coisas que acompanham isso, para aqueles que temem ao Senhor. Nós vemos aqui que ele obedecia ao Senhor. Ele era tão grato que ele queria estar na casa do Senhor, louvando, agradecendo. Nós vemos que ele repete aqui 2 vezes: pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o povo. Não era no seu lar, não era na sua casa, era no átrio do Senhor, na casa do Senhor, na frente de todo o povo. Não era escondido, era na casa do Senhor, onde tinha muitas pessoas. Hoje nós vemos quantas e quantas pessoas que preferem estar no seu lar, na sua casa.
Eu sei que muitas pessoas teve essa escolha, essa oportunidade, mas talvez não se esforçou para estar aqui nesta noite. Nós que estamos aqui, nós sabemos que é uma batalha, é uma guerra espiritual travada para nós chegarmos aqui. O cansaço, porque trabalhamos a semana toda, tem um domingo para descansar. Domingo é o dia do Senhor. Nós precisamos aprender isso. Domingo é o dia que nós estamos na casa do Senhor para o adorar. De segunda a sexta nós trabalhamos, cansamos, mas vamos tirar o domingo, pelo menos, para estar na casa do Senhor, em comunhão com os irmãos, unindo a nossa fé em oração. Eu louvo a Deus cada vez que eu entro por essas portas, porque, como eu já disse, eu já fiquei um tempo sem congregar. Eu estava comentando ali com meu esposo oportunidades perdidas que hoje eu choro por isso. Hoje eu choro das minhas escolhas. Então, enquanto eu viver de hoje em diante, eu quero estar na casa do Senhor, engrandecendo e louvando, bendizendo o teu santo nome, mesmo com as minhas fraquezas. Eu quero estar na casa do Senhor, porque o dia que eu estiver enfermo em cima de uma cama, eu não vou ter essa oportunidade de estar aqui. Enquanto eu caminhar, eu quero estar aqui na casa do Senhor, me esforçando, mesmo cansada do trabalho, mas eu quero estar aqui me esforçando. Porque eu sou grata ao Senhor, porque eu amo o Senhor, porque Ele fez maravilhas na minha vida, como fez na vida do salmista aqui. É maravilhoso quando nós conseguimos entender o que o salmista está falando aqui: a gratidão, o amor, a oferta. O que nós viemos trazer aqui? Nós não viemos aqui só para ser espectadores. Nós viemos aqui para trazer uma oferta. E através dessa oferta, nós recebemos as bênçãos do Senhor. Ele age em nosso meio. Eu glorifico muito a Deus pelos testemunhos que nós já estamos ouvindo aqui. Os propósitos de orações aqui não são em vão. As segunda-feiras de oração aqui não está sendo em vão. E eu sei que vai ter muitos e muitos mais testemunhos aqui. Porque nós estamos aqui em espírito e em verdade. Nós não estamos aqui com brincadeira. Nós estamos aqui para adorar, para servir, para fazer a vontade do Senhor. Na segunda-feira eu estava ali de joelho, orando, clamando, buscando, e via muito essa palavra em meu coração: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? E eu fiquei orando e repetindo isso sem querer, repetindo, porque toda vez que eu ajoelho eu falo: Espírito Santo, me ensina a orar, me ensina a orar. Eu não sei orar, me ensina. E ali começa a vir palavras em nossos lábios que nós não sabemos mesmo. Muitas vezes ajoelhamos ali cansados, abrindo a boca, mas quando nós começamos, nos esforçando, o Espírito Santo vai nos enchendo e Ele mesmo vai orando por nós. E eu comecei a repetir isso: que darei eu ao Senhor? Que darei eu ao Senhor? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? E ali, após acabar a oração, eu fui procurar aonde estava escrito isso. Eu achei que era aqui o Salmo 116, que darei eu ao Senhor. E no final ali o pastor me chamou e falou: irmã, pode trazer a palavra domingo? Amém. Aí eu consegui entender que era isso que o Senhor queria falar aos nossos corações. O Senhor quer mais de nós. O Senhor quer que nós nos esforçamos mais. É isso que eu consigo entender nessa palavra. Aleluia. Ainda se estamos se esforçando, mas vamos se esforçar mais para entregar uma oferta agradável ao Senhor, em oração, em louvor, em jejum.
como salmista que amo ao Senhor. Esse que ama, ele demonstra que ele ama. Ele deixa tudo no seu lado e ele vem para os pés de Jesus, que é o melhor lugar que se está, nos pés do Senhor. E nós vemos também em Lucas 10, do 38 ao 42, nós vemos a história de Marta e Maria, muito conhecida, muito conhecida. Mas nós, quando lemos essa passagem de Marta e Maria, nós podemos ver que Maria escolheu a melhor parte. Jesus caminhando ali naquela aldeia em Betânia, ele chega ali na casa de Marta, Maria, Lázaro, eram os 3 irmãos, e nós vemos que ele chegou ali. O que Maria fez? Maria, como ela entendeu o que o salmista quis dizer, ela já sabia que Jesus Cristo era o Salvador dela. O que ela quis? Ela quis estar perto dele. Ela se ajoelhou aos pés dele para ouvir ele. E é o nosso desejo. Tem que ter isso em nós. O desejo de aprender a palavra, de estar nos pés de Jesus. Marta, por que estás tão preocupadas com tantos afazeres, tantas coisas? Não é assim? Se nós não vigiarmos, nós não viemos para a casa do Senhor. Marta, por que se preocupa com tantas coisas? O que mais importa é você estar aqui na minha presença, aprendendo comigo. Aos nossos olhos, olhando Marta e Maria, Marta ali, quando Jesus chegou ali naquela casa, ele não estava sozinho. Vinham os discípulos, muitas pessoas seguiam Jesus, e ele chegar ali, ele gostava até de estar na casa deles, porque recebia ele bem, tratava ele bem. Ele estava cansado, eu acredito assim que ele estava cansado. Ele chega ali e fica ali, e naquele tempo não tinha como Jesus avisar, né? Mandar um WhatsApp ali falando: estou chegando aí, Marta, prepara uma comida aí para nós que está aí, uma galera aí. Não tinha como Jesus avisar. Então elas não sabiam, não tinha noção que Jesus ia chegar àquela hora. Imagina a gente vendo Jesus chegando com um monte de gente, não tinha nada feito para aquele batalhão de gente. Marta então correu, atendeu Jesus e correu e foi fazer os afazeres, sei lá o que era, arroz, né? Carneiro, ovos, preparar uma massa, alguma coisa. E Maria ali sentada, aos nossos olhos olhando, meu Deus, Maria que folgada, está ali, eu aqui fazendo as coisas sozinha. Não é assim? É assim que nós íamos pensar, aos nossos olhos. Ela precisa de me ajudar, aos nossos olhos. Mas o que Jesus fala surpreende ela. Marta, Maria escolheu a melhor parte, que é estar aqui me ouvindo. Isso daí vai passar. Marta talvez podia o quê? Ter chegado ali nos pés de Jesus, ouvido primeiro ele, depois ir fazer as coisas. Mas não, ela ficou apavorada. Quem ora não se apavora. Quem busca Jesus não se apavora. Ela deixou Jesus ali e correu fazer as coisas. Ela primeiro tinha que buscar Jesus para as coisas encaminhar. Buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E Maria escolheu a melhor parte. Por que não vai ser tirado isso dela? Porque é espiritual. A adoração, o louvor, aprendendo com Jesus como fazer a obra, aprendendo dos seus lábios, era a oportunidade que ela tinha de estar ali aos seus pés, para aprender com Jesus, porque Jesus não ia estar para sempre ali, Jesus ia sair de perto,
E ela aproveitou essa oportunidade. É o que nós estamos fazendo nesta noite aqui, aproveitando essa oportunidade. Quantos negaram essa oportunidade hoje de estar na casa do Senhor? Talvez não por enfermidade, não por alguns motivos banais, porque nós sabemos que tem isso mesmo. Por coisas banais, estou cansado, tenho que fazer lição, tenho que não sei o quê, tenho que trabalhar amanhã, tenho que descansar. É do ser humano. Orar e vigiar. Nós temos que vigiar em todo o tempo para não cair nessa cilada do inimigo. Porque aqui nós estamos guardando depósito. Nós estamos tendo depósito de oração aqui. Quando o dia mal chegar, eu tenho depósito. E aqueles que não estão orando, não estão buscando, que não têm depósito, quando chega a aflição, se desespera, faz até loucuras porque não tem o direcionamento de Deus. O melhor lugar de se estar, aleluia, é aos pés do Salvador. Nós vemos também a passagem de Marcos 14 ao 9. Lá está Maria de Betânia de novo. Houve ali um jantar na casa de um leproso. A Bíblia fala de um leproso, né? E entre os parênteses assim está leproso. Houve um jantar na casa de um leproso, mas nós sabemos que ele não era mais leproso. Porque um leproso, ele era afastado das pessoas, ele não tinha contato com as pessoas. Aleluia, Jesus. Então nós sabemos que aquele homem foi curado e ele amava Jesus também. E ele fez esse jantar um pouco antes da crucificação de Jesus. E ali estava, os 3 irmãos também foram convidados para essa janta. E era na casa de Simão. E Maria, como sempre, estava servindo. E de repente, nós vimos a cena que Maria, na verdade, entra em ação novamente. E ela chega naquela casa com um vaso de alabastro. Eu estava pesquisando sobre isso. E olha o que eu encontrei, porque eu queria saber, como que é esse vaso de alabastro, esse nardo, esse unguento que tinha dentro, o que é. Esse vaso de alabastro que Maria carregava, ele era um vaso feito de pedra calcária. E era muito usado para perfumes finos e caros. Esse nardo era o perfume mais caro na época. Eu até estava pesquisando, hoje em dia, olhando ali no Google, pesquisando qual era o perfume mais caro da nossa época agora. E eu não acreditei no valor. 20 milhões? Isso é 20 milhões o perfume mais caro da nossa época agora. Naquela época, era 300 denários, equivalente a um ano de trabalho de uma pessoa comum. E eu fiquei assim, meu Deus, porque Maria, ela não era rica, ela morava numa aldeia até, né? Como que ela tinha esse perfume caríssimo? Como ela conseguiu esse perfume tão caríssimo? Nós vemos que podia ser uma herança. Eu acredito que podia ser um dote, talvez. Eles não tinham pais, né? Já estavam mortos, mas talvez deixou um dote para ela. Algum dinheiro que talvez ela nunca gastou, foi só juntando. Porque nós vemos aqui que esse nardo, ele era uma planta que era da região do Himalaia, na Índia. E era importado por rotas comerciais longas e perigosas. Olha como era caro, como era difícil conseguir. Esse perfume Maria tinha. Eu acredito que era tudo que ela tinha. Era esse perfume, era o mais valioso que ela tinha. Mas como Maria, ela entendia
quem era Jesus, como Maria conseguia entender que Jesus merecia tudo dela, ela vai e chega, porque na verdade não foi na casa dela dessa vez, né? Ela foi convidada para ir na casa de Simão, e ela leva com ela. Ela levou com ela. Já estava no pensamento dela quebrar esse vaso de alabastro. Aleluia. Quando nós viemos para a casa do Senhor, o que nós trazemos para Ele? É uma pergunta para nós nessa noite. Será que nós chegamos aqui de qualquer maneira? Porque o nosso culto, ele começa na nossa casa. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Começa na nossa casa a nossa adoração. E Maria pegou aquele vaso de alabastro com aquele nardo puríssimo, aquele perfume caro. Eu pesquisei também e aí fala que esse perfume era ungido os reis e os sacerdotes eram ungidos com esse óleo caríssimo. Então só eles tinham esse perfume. E ela conseguiu guardar esse perfume. Só que ela não usaria para os fins que ela estava pensando, talvez, quando casasse, usasse. Ela aproveitou a oportunidade que ela estava tendo de ter o Salvador ali perto dela. E ela quebra aquele vaso de alabastro e começa a derramar aquele perfume na cabeça, descendo para o corpo até os pés de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O que nós trouxemos nessa noite para o Senhor? Aleluia. Ele merece tudo que você tem? Aleluia, Senhor. Você reconhece isso, que Ele merece tudo? Aleluia. O que você tem? O que você tem de mais precioso? É a sua vida, é o seu tempo. Como nós ofertamos ao Senhor, como está o nosso relacionamento com o Senhor? Glória a Deus. Frio, morno, quente, porque morno ele vai vomitar. Diz em Apocalipse 3, vomitar-te-ei o morno, porque o morno ele fica em cima do muro. O frio já é frio mesmo. Sabe, essa adoração, ela é quente, ela é fervorosa. Aleluia. Só entende isso quem sabe o valor que Jesus tem na sua vida. Só consegue entender isso. Só consegue dar valor a esse Jesus. A essa pessoa que entendeu o que o salmista fala aqui. Amo ao Senhor, pagarei os meus votos nos atos do Senhor. Aleluia. E Maria quebrou aquele vaso, porque como esse vaso era caríssimo, esse nardo que estava dentro também era caríssimo, ele quebrou. Ela quebrou o vaso de alabastro para aproveitar toda a gotinha daquele perfume. Não podia desperdiçar nada. O que eu entendo com isso? O coração quebrantado é se rasgar verdadeiramente na presença do Senhor. Ela entendeu que o salmista também fala nos Salmos 34 e 18: perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Aleluia. É um coração quebrantado, sim, que o Senhor quer. Glória a Deus. É se esforçando, sim, para estar na casa do Senhor. Está difícil, tá? Mas eu vou buscar a Deus, porque eu sei que é aqui que está a minha vitória. É aqui que eu vou receber a minha bênção. Amar ao Senhor sobre todas as coisas. Hoje em dia nós vemos as pessoas ficando em casa, assistindo, né? Talvez, eu vou assistir hoje o culto, eu não vou estar na casa do Senhor. Porque hoje nós temos, né? Essa mordomia de assistir um culto. Não porque eu não posso estar, mas porque eu escolhi
ficar ali e ouvir aquela pregação. Aleluia, Senhor. Maria foi naquela casa, mas ela levou esse vaso de alabastro, esse perfume. E na cultura judaica, secar os pés com o cabelo. As mulheres não podiam soltar o cabelo, era preso. Era um ato de humilhação. Ela só fazia isso na intimidade dela. Então eu consigo acreditar que o Senhor quer mais intimidade conosco. Aleluia, Jesus. O Senhor quer mais intimidade. Quem tem intimidade com o Senhor consegue entender o que Ele quer falar. Tem os ouvidos atentos, sabe quando é Deus, quando não é Deus que está falando. A intimidade com Deus é para isso. Quem tem intimidade, quem ama, quer estar perto. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. O que eu entendo com toda essa palavra, o que eu entendo com esses salmos, com essas duas passagens de Maria de Betânia, continuando aqui a história, nós vemos que as pessoas que estavam ali, nossa, se escandalizaram. Por que não pegou esse perfume, vendeu e alimentasse os pobres? Judas principalmente falou isso. Mas qual era o relacionamento que Judas tinha com Jesus? Um relacionamento de interesse. Não era porque ele pensava nos pobres. E no nosso meio tem também pessoas que são interesseiras, só estão servindo ao Senhor por interesse, não pelo que Ele é, somente porque Ele pode fazer. Tem até um louvor assim. Maria entendia que ela adorava Jesus pelo que Ele era, o Salvador. Mas Judas não, porque a Bíblia diz, a passagem de João, que ele era ladrão. Por isso ele falou isso. E muitas vezes, quando nós também estamos na casa do Senhor, chorando, clamando, muitas pessoas te olham assim, dentro da casa do Senhor. A oração também pode ser a tua busca, a tua entrega, a tua oferta, pode ser escândalo também para alguns irmãos, porque ainda ele não conseguiu entender o que você entendeu. Quer clamando, quer exaltando, muitas vezes até gritando, mas de alegria, entendendo quem é Jesus, sabendo quem é Ele, sabendo que Ele merece todo louvor, toda honra, toda glória, todo o nosso ser. Eu acredito que esta passagem, essa mensagem é o que o Senhor queria nos dizer nesta noite. Ele quer que nós tenhamos mais intimidade com Ele e possamos entregar uma oferta agradável a Ele de todo o nosso coração. As pessoas mesmo falam assim, mas Jesus só quer o coração. Não. Ele quer sim um coração, mas um coração que tem Jesus, sabe até onde pode pisar. Um coração que tem Jesus, sabe que precisa ter temor, obediência, reverência a Ele. É isso que eu consigo entender nessa palavra. Graças a Deus. Essa é a mensagem de hoje. Só isso. Eu consigo entender que é só isso, esta mensagem de hoje. Deus quer mais de nós. Deus quer que nos doamos mais a Ele, na sua obra. O nosso tempo é corrido, sim, a nossa vida é corrida, mas nós temos que administrar isso, estar nos atos do Senhor,
estar em comunhão com os irmãos. É o que o Senhor quer para as nossas vidas. Não vamos desperdiçar o nosso tempo, a nossa oportunidade que nós temos de estar na casa do Senhor. Quando eu estava ali em São Paulo, quando nós dirigimos uma igreja ali em São Paulo, eu estava comentando até, falei no começo com meu esposo, porque eu perdi essa oportunidade. Nós tínhamos a igreja ali embaixo, nós morávamos em cima. Irmãos, quantas vezes eu não descia para o culto? Era só descer a escada e estaria no culto. E meu esposo estava lá dirigindo o culto sozinho e eu não descia. Eu ainda não entendi. Eu ainda não compreendia. Quantos e quantos anos de crente. Mas eu posso falar, hoje eu compreendo que isso daqui, estar aqui nesse lugar, para mim, é a melhor coisa do mundo. O Senhor fez isso em mim. Porque eu acredito que muitos crentes também ainda não compreenderam o valor disso daqui, de estar nos atos do Senhor, na casa do Senhor, na presença de Deus, aos pés do Senhor, em comunhão, agradecendo e louvando o nome do Senhor. Mas o Senhor me deu mais uma oportunidade. O Senhor me deu essa oportunidade. E hoje eu não quero, diante de Deus eu falo isso, eu não quero mais deixar para trás Jesus. Eu quero entoar o seu santo nome na sua presença. É por isso que eu estou aqui sempre. O Senhor tem me dado força para isso, porque eu consegui entender isso, que eu preciso buscar a Deus. Não é tempo mais para nós ficarmos em casa. Tempo de sair. Nós, como os discípulos que somos, se somos cristãos verdadeiros, nós precisamos estar sempre na casa do Senhor, buscando, clamando, para que Ele use as nossas vidas para trazer mais vidas na sua presença. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos. Glórias a Deus. E vamos pedir ao Senhor que nesta noite Ele faça a obra em nós, para nós nos esforçarmos mais em estar na casa do Senhor, na presença do Senhor. Era isso que eu tinha para falar com os irmãos. Aqueles que querem receber uma oração aqui na frente, que quer fazer um voto com o Senhor de melhorar mais, se quiserem vir aqui na frente, pode vir. É um ato só de reconhecimento que você precisa fazer mais, que você precisa ofertar mais, que você precisa dar o seu melhor para o Senhor. Se você quiser fazer isso, você pode vir aqui na frente. Amém? Glórias a Deus. Glória a Deus. Amém, Senhor. Aleluia. O nosso tempo é precioso. Agradecido seja o nome do Senhor. Vamos orar. Colocar a nossa vida na presença de Deus. Buscar as suas misericórdias. Porque é Ele que nos fortalece. Pai querido, Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, nesta noite, por estarmos aqui nos teus atos, na tua casa. Senhor, obrigado por essa oportunidade. Obrigada, Senhor, por nos resgatar, ó Pai querido. E hoje nós temos a nossa salvação, estamos na tua casa, estamos na tua presença, Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Senhor, nós queremos fazer o melhor para ti, Senhor. A tua palavra diz, ó Pai querido, que maldito é aquele que faz a tua obra relaxadamente.
corpo, alma e espírito, lutando, meu Deus, contra tudo e todos, ó Pai, para que Tu seja primícias em Tua vida. Faça essa obra, Pai, na vida da Tua serva nesta noite. Eu creio no poder da Tua palavra. Eu creio nesta palavra, Senhor. Eu creio que nós precisávamos ouvir isto, Senhor. Quebra, Senhor, os nossos corações, a dureza dos nossos corações. Tira o egoísmo de nós. Ajuda-nos a sermos humildes, ó Pai. Oh, meu Deus, não olhando para o que vão pensar de nós, mas que possamos verdadeiramente se lançar, Senhor, com todo o nosso coração quebrantado diante de Ti, para que a Tua obra, Pai querido, ela seja completa em nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos por tudo nesta noite. Amém, Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Talvez não fosse isso que os irmãos queriam ouvir. Amém. Para mim estar aqui Amém, também Jesus. é difícil. Eu sou melancólica. Então eu luto muito com isso, com o meu temperamento. Mas aquele hino que a irmã cantou aqui, eu fui escolhida. E Deus usa cada um como quer. Então, é a misericórdia dele. Eu agradeço a Ele por essa oportunidade. Graças a Deus. Amém. Deus é fiel. Aleluia, glória a Deus. Quantos estão alegres por esta palavra, amém? Amém, Jesus. Vamos agradecer, irmã Nelci, que Deus abençoe, irmã Nelci, tá? Muito obrigado por aceitar o convite e o desafio, porque não é fácil, né? Pregar e viver o que prega, né? E aqui ela confessando as suas culpas, né? E eu creio que Deus trabalha também em tudo isso. Estava meditando, né? Irmão Edson, né, dirigindo, e a irmã falando, olha, ele ali dirigindo, irmã, não é diferente, nós lutamos. Eu agradeço a Deus pela minha família também, porque a gente passa por momentos difíceis, mas Deus vai vagando. Os irmãos podem sentar, já estamos terminando. Por isso que é bom duas cordas, né? Uma corda é mais fácil de se arrebentar, mas quando tem duas, um está suportando, ajudando, fortalecendo, e Deus dá a vitória no momento certo, né? Como tem dado os irmãos, nós vemos, né? Os irmãos, todos nós passamos por situações difíceis, lutas, batalhas espirituais, laços do adversário, mas todavia o Senhor nos dá a vitória no momento certo. E depois nós ficamos pensando, como eu passei por tudo aquilo e eu sobrevivi. E sobrevivemos, porque Deus é na nossa vida. Amém. E aqui estamos para glorificar o nome do Senhor. Não é que somos melhores do que ninguém, mas Deus fala através de cada um de nós. Deus abençoe o Nelci. Deus abençoe os irmãos que estiveram nesta noite. Deus abençoe o tio, né? A todos os irmãos. Que tenhamos uma boa semana na presença do Senhor. Amanhã nós teremos oração, né? E o pastor não vai estar, mas Jesus vai estar aqui. Ele vai estar numa reunião dos dirigentes e aqui estaremos nós, né? Orando com os irmãos, né? E fazendo, buscando, batendo na porta da graça por nós e por todos aqueles que precisam da misericórdia do Senhor. Amém? Quarta-feira, culto de ensino, e nos demais cultos, né? Quinta-feira, o círculo de oração, e sábado e domingo, de fato, os irmãos já sabem, sábado é o primeiro sábado, né? 29, primeiro, não? Nós 25, não, é o último sábado, daí teremos o primeiro domingo, isso mesmo, né? Então estaremos aqui. Que Deus abençoe os irmãos, né? Estejamos firmes, né? Firmes na peleja, porque a vitória o Senhor é quem dá a cada um de nós. Amém? Vamos colocar em pé
e agradecer ao Senhor, quem que vai orar? Quem que vai orar? Logo em seguida, convido o presbítero Pedro para estar dando a bênção apostólica. Amém? Eu quero convidar, eu esqueço, aquela irmã lá que veio lá do Rio de Janeiro, vem aqui, irmã, orar. Vem aqui orar por nós, todos. Hoje é um culto público. Todos, né, fizeram de uma forma este culto, né? Então, cada um de nós oferece a Deus aquilo de melhor que temos, como foi falado. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos alegres por estarmos aqui na casa do Senhor, para alimentar nosso espírito, né? Para suportar as lutas. Então vamos orar nessa noite. Querido Deus e eterno Pai, nós te adoramos, Senhor, nessa noite, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, tudo quanto o Senhor tem, Senhor, pelejado, Senhor, pelas nossas vidas, pelejado nossas batalhas. Obrigado, Senhor, por todos os livramentos que o Senhor tem concedido a cada um, se nós estamos aqui, e por todo aquele, Senhor, toda a nossa parentela. Pai, nessa noite, Deus, nós queremos te agradecer pela tua graça em nossas vidas, Senhor. Pai, nos ajuda a fazer sempre a tua vontade, a estar no centro do teu querer, Senhor. Que nós possamos, Senhor, a cada dia nos esforçar para estar na tua presença, Pai. Obrigada pela vida de cada um que entrou neste lugar, Pai. Agora nos leva, Senhor, embaixo da tua graça, da tua paz, Senhor, nos dando uma semana, Senhor, consagrada na tua presença, Pai. Obrigada por tudo nessa noite, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Senhor, que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em todos os corações. A igreja diz: Amém.